Vamos começar? Vamos. A gente vai para o último temperamento. Temperamento melancólico. Melancólico teve um motivo pelo qual eu deixei ele por último. É porque eu acredito que a maioria seja melancólico. Não tenho certeza, mas eu percebi traços em vocês. E algumas pessoas que não estão aqui também. O melancólico, ele é quieto por fora, mas por dentro ele é muito sensível, ele é muito agitado. Então ele é aquele tipo de pessoa que, se não tiver cuidado, como a gente fala, ele vai ficar chateado, às vezes por uma coisa pequena, e ele tem a inclinação de ficar remoendo. Então é aquela pessoa que vai ter uma dificuldade em perdoar o próximo e perdoar a si mesmo. Por quê? Porque o melancólico, ele tem um ideal de vida, de se tornar uma pessoa muito alto. Ele se cobra demais para um perfeccionismo que muitas vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. Por quê? Porque quando a gente tem o desejo de se tornar uma pessoa melhor, isso é válido. Mas quando nós estamos procurando com as nossas forças apenas, a gente para. Porque nem tudo a gente consegue pela força do nosso braço. E o melancólico, ele tenta fazer muitas coisas sozinho. Por isso que quando ele busca esse nível de perfeição, de desenvolvimento, de ser o melhor, seja na fé, seja no serviço, seja na família, por exemplo, como pai, mãe, esposo, ele acaba se limitando. Por quê? Porque ele coloca um fardo muito grande. Querer melhorar é bom, mas quando a gente ultrapassa um pouco a medida do equilíbrio, aquilo pesa e faz ele ficar estacionado, estagnado. Por isso que muitas vezes o melancólico, ele pensa demais, ele se cobra uma perfeição muito grande e ele acaba desenvolvendo também marcas e feridas profundas. Tanto que ele tem dificuldade de perdoar o outro e perdoar a si. Então ele vai tentar perdoar, só que ainda que ele fale que perdoou, fica aquela marca, aquele incômodo. Passou 5, passou 10 anos, mas aquela maneira que fulano falou, não consigo esquecer. Eu até trato bem a pessoa, até por fora eu não demonstro, mas quando aquilo vem, aquilo dói do mesmo jeito. Como se ele vivenciasse aquilo de novo. E por que eu estou começando com esse ponto que parece ser negativo? Porque o melancólico, ele tem uma característica muito linda. Ele tem um sentimento de compaixão e de empatia mais natural do que os outros. Não é que os outros não tenham, mas é como se Deus olhasse para o melancólico e deu para ele esse dom de uma maneira mais forte desde criança, desde pequenininho. Por isso que o melancólico, ele às vezes é quieto, mas ele pode ser aquela criança que viu um morador de rua, saiu chorando porque queria ajudar. Viu uma injustiça, às vezes não conseguiu falar, mas aquilo doeu nele. E o melancólico, ele precisa ter um equilíbrio, porque ele sente as coisas ruins, aquilo machuca, mas ele também sente as coisas boas e aquilo é para levar ele para frente. O segredo para o melancólico saber se ele é ou não melancólico é perceber o quanto que as coisas que acontecem na vida marcam ele. E se ele reage. Normalmente o melancólico é aquela pessoa, por exemplo, a Madalena, vamos supor que a Madalena é melancólica. Eu falo com a Madalena uma coisa que ela não gostou. Na hora, a Madalena ela vai ficar até sem reação, ela vai perceber que aquilo doeu, só que ela não vai conseguir expor. Aí ela vai chegar na casa dela, ela vai colocar a cabecinha no travesseiro, vai passar um dia, vai passar 2 dias, vai passar um mês. Aquilo tá doendo e tá incomodando do mesmo jeito. Melancólico, ele é muito profundo no amor, mas ele é muito profundo na dor. E aí a gente vai um pouco para as características boas do melancólico. O melancólico, ele tem compaixão, ele tira da própria boca para outra pessoa comer.
Ele percebe quando as pessoas não estão bem, porque ele costuma ler muito o rosto das pessoas para poder entender o outro e lidar melhor com as pessoas. Então ele pega muito o traço. Ah, hoje a Nilda tá assim, eu tô vendo que ela não tá sorrindo. Ah, a Nilda tá daquele jeito. E aí a gente parte assim por um lado que é muito legal. Quando ele passa no processo com Deus, Deus vai conduzir o melancólico, a gente pode ver muito como que Deus trabalha na vida dele quando a gente olha para Moisés e para Santa Teresinha. Esses santos que eu coloquei aqui, eles são todos melancólicos. Santa Teresinha, ela é muito sensível, ela era muito insegura, ela era mimada. A gente tá uma filha de Santa Teresinha aqui, se eu estiver errado você pode corrigir. Só que Santa Teresinha, ela no processo com Deus, ela aprendeu a confiar. Ela aprendeu também a perder aquele excesso de sensibilidade para tudo. A sensibilidade dela, Deus deu a graça de que ela usasse para as coisas certas, não para tudo. Não que ela não sentisse, mas ela não se deixava levar pelas emoções. Então, como o melancólico tem dificuldade de perdoar, qualquer coisa que acontecia, Santa Teresinha tinha sempre que dar o perdão na mesma hora. Porque o segredo para o melancólico e para qualquer pessoa conseguir perdoar é a gente não deixar criar raiz. Aconteceu, doeu. Jesus, eu perdoo. E assim Santa Teresinha vivia. Tanto que no convento tinha umas irmãs bem difíceis de lidar, que colocavam defeito em tudo. Pensa você, vai no chão, critica. Dobra a roupa, critica. Você tá andando devagar, critica. Você tá andando rabo, critica. Misericórdia, né? Só Santa Teresinha e Santos pra ter paciência. Porque a gente, humanamente falando, a gente manda a pessoa em catar coquinho. Eu, pelo menos, mandaria. Se eu não mandar verbalmente, por dentro eu mando. É que a gente pede a Deus a graça da conversão. Pede toda hora, né? Constantemente. E Moisés é muito legal, porque Moisés, quando Deus chama ele, Deus ele usa uma didática diferente com Moisés. Deus fala assim, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus está confirmando a autoridade dele, porque o melancólico fica muito focado nos problemas e esquece de olhar para Deus. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, olha para mim. Eu posso, eu sou teu Deus. Ao mesmo tempo ele fala, você vai ir e vai fazer isso, vai dizer aquilo, Deus dá um plano detalhado. Porque o melancólico, ele fica inseguro se ele não sabe o que vai acontecer. Vocês podem reparar que no meio de tantos profetas, um dos que mais Deus dava detalhe de como ia ser as coisas, detalhe quase que mastigado, é Moisés. Eu também gosto que me dê detalhe mesmo. Eu também. Falar assim por cima. A gente fica boiando, né? Eu não entendo nada. Sim. Por isso que eu já saí da escola. Tem que desenhar. Dificuldade. Muita dificuldade. Tem pessoa que, caso eu tenho mania de que, sabe, justificar tudo, explicar. Melancólico também. Eu era assim, mas agora já parei. Eu tô no equilíbrio. O melancólico, ele tem uma insegurança muito grande. Então, assim, qual que é o instinto dele? Ainda que não seja de propósito. O melancólico, ele duvida muito de que ele é amado. Como ele é. Essa é a verdade mais dura sobre o melancólico. E eu vejo que tem gente que fala disso, mas não fala com tanta profundidade. Para mim, uma das características que Deus precisa trabalhar em melancólico, todos que eu vejo geralmente têm um pouco disso, é o quê? Ele não se sente amado por inteiro. Às vezes até por Deus. Deus melancólico, ele quer servir a Deus, quer fazer o melhor. Quando ele erra, ele fica se martirizando. Não, mas Deus falou isso, eu devia ter confiado. E caso pessoas, ele também acaba justificando porque ele não quer ser mal compreendido, mal interpretado, ele não quer afastar aquela pessoa. Então vamos dizer que eu não fui na sua casa, a gente marcou um chá da tarde. Naquele dia eu estava com uma enxaqueca, não conseguia nem levantar da cama. Eu, como uma melancólica, se eu não for curada, eu vou ligar para você e falar, viu, Nilda, eu peço perdão, eu não fui. Aí eu começo a explicar, porque eu estava com enxaqueca. Eu não falaria isso. Como uma boa melancólica,
Eu iria dar detalhes. Não porque eu tô com uma enxaqueca que eu não consigo andar, eu queria muito ir. E aí repete esse ciclo Vai. de pedir desculpa, de se justificar e de se sentir mal. Aí você vai falar assim pra mim, mas fique tranquila, não é pra você vir se você tá mal, a gente marca outro dia, né? Aí quando a gente se encontra pessoalmente, eu volto a tocar no assunto. Por quê? Porque eu não quero que aquela pessoa que eu gosto se afaste. Não, Nilda, mas eu peço desculpa, realmente foi sem querer. Não, você não tá chateada? Sabe? Essa mania de justificar, eu tô, claro, depende muito do nível de carinho. Se for uma pessoa que o melancólico quer muito bem, ele vai fazer isso. Se for uma pessoa que ele não quer tão bem assim, ele justifica, mas ele não vai voltar tanto no assunto. Quanto mais importante é a pessoa, mais ele vai voltar no assunto e justificar, voltar. E parece que ele conta a mesma história umas 300 vezes. Viu? Mas cortando você, Pode falar. o caso meu, né? Assim, porque eu falei que você sabe, você sabe, você sabe, você não sabe. É porque eu desde pequeno, né? Porque eu falava a verdade, eu jogava mentira minha. E eu falava, é isso. Mentirosa. Então eu fiquei assim. Eu quero justificar que é verdade. Eu nunca jurei por Deus, porque, né, sabe que eu não jurei por Deus. Mas eu falar a verdade, ninguém está alimentando. É que assim, quando o melancólico, ele procura... É um temperamento que se cobra muito. É um temperamento que tem um nível assim, de comportamento correto, de boa índole, que ele se cobra para ser o melhor. Quando acontece que ele encontra pessoas que não acreditam nele, aquilo é como se fosse uma facada que transpassa, aquilo não cura. Ainda que peça perdão, o melancólico demora muito para poder processar. Por quê? Porque aquilo para ele é pior que um tapa na cara. Por quê? Porque ele se esforça, se dedica tanto, ele sente como se ele estivesse dando o sangue dele e as pessoas estão cuspindo. É basicamente isso. Por isso que desde pequena, por mais que aquilo parecesse simples para os outros, o melancólico dói. Porque é da natureza dele, ele se esforça tanto que ele não pede que todo mundo reconheça, mas ele não quer também ser desprezado, ser tratado de maneira injusta. Entende? Então, assim, automaticamente ele também tem uma necessidade de entregar para Deus tudo aquilo que dói, tudo aquilo que é injusto. Por quê? Porque se o melancólico ele não dá o passo de pedir para Deus a cura, e o melancólico ele tem dificuldade de perdoar, então ele tem que buscar muito essa cura, ele não pode ir numa missa, ele tem que ficar meses indo atrás dessa intenção dessa cura. Um exemplo, não é 1/3, são todos os dias rezar. Por quê? Porque é tão profundo aquilo que Deus vai curando aos poucos. Ele sente muito. É difícil explicar para quem não é melancólico, porque os outros temperamentos eles são mais equilibrados. O melancólico é o mais sentimental. Então, todos os temperamentos eles vão sentir sim um pouco de dor, de tristeza, mas para o melancólico é como se fosse 5 vezes pior. Entendeu? Assim, aí o que eu falo? Tem que procurar entregar para Deus. Então, eu quando eu 14 anos, eu fui de casa, porque aconteceu um negócio lá, né, e eu falei que era verdade. Não sei se até hoje, apesar de que é mentira minha, mas é verdade, Deus sabe que eu não estou mentindo. Eu falei a verdade e falei que eu quero ser mentirosa. Você é muito mentirosa. Você é mentirosa. E eu fugi de casa. O pai era no Natal, parece. Daí eles foram rezar, fazer novena, né? Depois eu não ia, eu ia passar minha roupa. Lá no sítio. Eu tinha aqueles ferros de abraço, sabe tudo esse ferro de abraço? Tem que tomar abraço no ferro. E falei que ia passar a minha roupa. E daí eu não era nada disso. Eu juntei meus pouquinhos de roupa e fui, velho. Tipo, estava patrimônio, mas não um bairro assim, sabe? Tinha, tipo assim, como antigamente era Santa Rita, uma vila. Eu peguei, na mão no sítio. Ó, a única coisa que eu vou falar é que eu estou gravando o conteúdo da aula de hoje. Se alguma coisa que você às vezes está comentando, você prefere que eu tire, você me avisa, tá bom? Não tem papel nenhum. Porque hoje o conteúdo da aula eu vou passar para as meninas que não vieram e eu estou pensando em colocar até no YouTube. Então, se tiver alguma parte lá que você queira que eu evite, você me fala, tá bom? Não, depois eu quero falar mesmo. Você é bom, né?
Daí eu peguei Vai e ter boa essa gravação que eu posso. eles foram pra novena, né? E foi todo mundo, ficou só eu em casa mesmo. E a hora que chegaram, eu não estava em casa mais, porque eu tinha fugido de casa. E o pai e a mãe depois me pediram, acho que coitado, eles não eram culpados, né? De eu ter fugido. Eles acharam que eu tinha fugido por causa do traço que eu sou. O pai das crianças, ele não era. Eu fugi por causa disso, que eu era o tempo inteiro que era mentirosa, né? E daí aconteceu isso. É que pelo que você está falando, não foi uma vez, foram várias vezes martelando, né? Então, assim, é uma ferida que, igual eu falo para você, a Cons fala muito da expressão temperamentos curados. O que é um temperamento curado? É uma pessoa curada. Então, o que você precisa, não só você, mas como a sua história, eu vou usar você de exemplo. Como foi alguma coisa que foi repetido muitas vezes e feriu profundamente, você precisa ter uma estratégia prática. Por que eu digo prática? Porque é muito fácil eu falar rezar. Não basta rezar, a gente tem que ter algo prático. Peraí, eu vou rezar o quê? Eu vou rezar todos os dias o terço da misericórdia? Durante quanto tempo? Durante um ano. Entende? Por quê? Porque cura interior envolve a gente perdoar, envolve a gente sentir o amor de Deus, que o amor de Deus vai se derramar em algum momento que Deus sabe, não sou eu que escolho nem você, mas Deus visita e aí Ele vai tirar essa dor do nosso coração. O que é a cura? A cura é olhar para aquilo que doeu e não dói mais. É a gente estar bem. É aquilo não tirar nossa paz. Ao contrário, a gente às vezes até consegue tirar uma lição, um aprendizado. Só que cura interior é uma coisa que as pessoas falam como se fosse mágica. E não é. Cura interior é muitos movimentos carismáticos. Não é só RCC. É que ela é mais conhecida. Mas não é só ela. Muitos movimentos carismáticos falta falar de uma maneira mais concreta. Não adianta eu vir hoje diante do sacrário e falar Jesus me cura, se amanhã, na primeira ofensa, eu não quero nem tentar perdoar. Cura interior é um processo, por isso que eu falo, a gente tem que ser prático e intencional. Se nós estivéssemos com uma doença muito séria e o médico mandasse a gente tomar um remédio, cada pessoa ia tomar. Olha, Vilma, para você se curar, você vai tomar esse comprimido todos os dias no horário do café da manhã. Pode demorar o tempo que for. Se for uma doença grave, ela vai tomar, não vai? Assim cada um de nós. Se o médico mandar, a gente vai seguir. Na espiritualidade, a gente tem que ter essa organização. Então, assim, como é uma coisa muito profunda da sua história, mas eu sei que também às vezes a gente não tem tanto tempo disponível, o que eu posso te aconselhar é, pega o terço da misericórdia, pelo menos uma dezena, todos os dias, durante pelo menos uns 3 anos. Por que eu digo 3 anos? Porque a cura pode ser rápida, como pode ser aos poucos. Isso é um mistério de Deus. Não adianta eu falar para você rezar apenas uma semana se você precisa de mais tempo, entende? Aí durante 3 anos, se você quiser você anota, se você quiser você não anota, mas você já pega o costume. Toda segunda dezena eu vou ofertar. O que você oferta? Você oferta para que Deus cure o seu coração, cure a sua história. Seja essas lembranças e outras coisas que às vezes a gente nem percebe, mas está ali, Deus precisa tocar, entendeu? E a gente precisa pedir. Qual que é o problema? É achar que basta a gente estar na igreja e falar, Jesus me cura. No dia seguinte a gente nem lembra o que pediu. Então, com Deus é um processo. Os temperamentos, cada um sente a dor de um jeito, mas todos precisam de cura. O melancólico sente mais, ele precisa de cura. O colérico precisa de cura. O fleumático, que é o mais tranquilo, também precisa de cura. Assim como o sanguíneo, que sempre parece bem-humorado, mas ele tem uma solidão muito profunda. Então, o que eu posso dizer para você, para cada uma é, se vocês veem que na vida de vocês tem alguma lembrança, algum acontecimento que se repetiu, ou foi apenas uma vez, mas aquilo, quando a gente lembra, dói, a gente tem que ser intencional. Escolha alguma coisa simples, mas que faça todos os dias.
E escolha fazer por um tempo comprido, pelo menos uns 5 meses. Eu diria até 1 ano, pelo menos. Porque a cura interior é Deus quem vai decidir o momento. Então eu não posso falar para fazer 1 ano, quando às vezes precisa de mais. Ou 1 dia, 1 mês, tá bom? Isso é regra. Por quê? Porque Deus nos criou para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Jesus fala que veio. A vida em abundância não é não ter sofrimento, mas é ter o coração curado. Os santos sofreram muito, só que eles tinham o coração curado. A gente não tem nenhum santo que a gente possa olhar e falar, olha, esse santo estava com o coração ferido. Não, coração curado. Hoje a gente está comemorando São João Paulo II. São João Paulo II, ele perdeu todo mundo que ele amava, praticamente. Perdeu a irmã, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão. E foi no espaço de tempo, se a gente for ver, curto. E aí fala que ele era muito devoto de Nossa Senhora. Quem deu a força dele não desistir, dele continuar no sacerdócio, porque acho que ele já estava no processo de formação, foi porque ele pedia a Deus a cura do coração dele. Talvez ele não soubesse falar a palavra cura, mas ele pedia o socorro, ele pedia me ajuda. Então, hoje a gente tem um santo maravilhoso, mas o que cada santo, não só eu, mas cada santo passou, não é fácil. Tem santos que não deram a vida no sentido de martírio, mas que a vida foi uma perseguição. Não sei vocês, mas tem santo que às vezes a gente assiste ou escuta a vida que eu falo, Jesus, não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. Me perdoe a palavra, mas é um problema atrás do outro, o santo parece estar lascado. Tem santo que a gente já gosta, já se identifica um pouco mais. Eu gosto muito de São Felipe Neri, mas também vive sorrindo, vive cantando. Então, nessa parte aí, eu era assim antes, né? Bem antes. Agora não. Tudo que eu for lembrar daquele passado lá que eu sofri muito, agora eu vou contar assim, eu conto como exemplo. Como eu fui curada, como eu saí dele. Porque eu falando dele, eu não sofro mais. Não tem uma dor profunda mais. Você tá curada? Porque aí eu fui pedindo, orando, né? E demorou também, não foi rápido. Mas, se eu for contar minha história, eu já não tenho dor. Porque eu tinha dor. Eu tinha dor, e tinha raiva, tinha ódio, tinha tudo. Tudo de negativo. Mas hoje em dia eu não tenho. Quando eu vou falar pra Larissa, minha filha, ela... Mamãe, não me conta, por favor. Ela começa a chorar, porque ela chora. Aí, eu não posso... Vou contar uma coisa que eu quero... Um exemplo, olha, assim, quando era assim, comigo era assim, na minha infância, na minha adolescência, chora. E aí eu tô dando exemplo, falando não, para não ir para esse caminho da dor, de guardar, quanto mais a gente guarda no coração, mais a gente sofre, né? E hoje, quando eu sou ofendida, que eu acho que fui ofendida, que eu acho que fui magoada, então vou para casa com aquilo, chego em casa e eu começo vou orar já. Para não deixar ela criar raiz, porque se criar, Deus sabe como que faz, como que é comigo, criar raiz. Então já peço assim, vou fazer uns terços orando, para não criar a raiz, como eu já sei que, né? Já sei, fui curada de tudo aquilo, mas eu posso arrumar, começar a doer de novo, outras, né? Então eu faço assim. Então eu me pedem perdão, eu perdoo e eu peço também. Uma coisa interessante que você falou, e às vezes a gente não tem essa noção. Para a gente vencer o pecado, a gente precisa de oração e a gente precisa fugir dele. A gente pede a graça de Deus, mas a gente foge. Quem tem vício em bebida não vai ficar visitando um bar. Não. Por exemplo. Assim é a mágoa. Quando o inimigo percebe que nós temos dificuldade de perdoar, porque ele vai bater o olho e pelo nosso comportamento aos poucos ele vai estudando, a tentação nossa é não perdoar. Então, a falta de perdão é uma tentação também. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós seres humanos, até quando a gente não está na razão, a gente quer estar certo. Ainda que nós estejamos errados, a nossa natureza quer estar na razão. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de ceder. Ou às vezes aquilo a gente está certo, a gente se sente injustiçado. Ele sempre vai pegar naquele ponto
que para a pessoa faz sentido e é importante. Às vezes, para a Madalena, ela não quer ter razão sempre. Mas a Vilma tem um pouquinho de orgulho, então ela quer sempre estar certa. A questão é, quando a gente tem dificuldade de perdoar, o inimigo ele tenta observar. Por isso que vem aqueles pensamentos na nossa cabeça, mas eu faço melhor e fulano fez isso. Mas eu nunca dei motivo para a pessoa falar isso de mim e falou. Nossa, eu tive tanta paciência com a pessoa. E sem querer eu fiz isso, eu errei, a pessoa me tratou desse jeito, com ingratidão. Sabe esse tipo de pensamento, né? Mas se, tal coisa. E o inimigo, ele não fala como se fosse ele. Ele fala trazendo o pensamento como se fosse a gente pensando. Aí que mora a tentação. Por isso que a gente tem que rezar. Independentemente se é a falta de perdão, se é a tentação da gente ficar com mágoa, se é a tentação de outros tipos. É rezar e fugir. Rezar e fugir. Rezar e se afastar. Por quê? Porque na luta contra a tentação, não lembro qual santo dizia, mas falava assim: vence quem foge. Quem foge, quem se determina a fugir. Especialmente se for na parte da pureza. Mas isso se aplica a todos. Por quê? Porque quando Jesus foi tentado, o inimigo no deserto, ele ofertou pão para Jesus. Por que você não transforma essa pedra em pão? Jesus estava com fome. Há 40 dias sem comer nem beber. Jesus, ele não conversa com a tentação. Jesus reza. Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele começa a usar vários versículos bíblicos. O que são esses versículos bíblicos? É a oração. Então a gente tem que imitar Jesus. Seja mágoa, seja pureza, seja vício, fofoca, ira, preguiça, tudo que for. Cada um de nós tem uma inclinação. Então, a gente não pode dialogar. O que é dialogar? Nossa, mas se eu beber um copinho, daqui a pouco eu já paro. Começa a planejar, a pensar, a talvez fazer. Nossa, mas se eu falar isso, fulano não vai saber, né? Não tem mal nenhum em fazer uma fofoquinha. Nossa, mas se eu dar uma olhada aqui, por exemplo, o homem, minha esposa não vai saber que eu dei uma olhadinha aqui nessa pessoa bonita que passou e pensei. Vocês estão vendo que está dialogando com a tentação? A tentação vem com a fraqueza da pessoa e quando a pessoa começa a ceder assim, ela ainda está começando a ceder para o pecado. Aí que é o problema. Agora, quando vem isso, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa que está com vício de bebida, não. Jesus, me dá força. E sai dali. Está numa roda de amigos, licença, eu vou no banheiro. Dá um jeito, se afasta. É fofoca? A gente tem que lembrar daquele versículo que Jesus fala. Não julgueis e não sereis julgados, porque a fofoca muitas vezes a gente está julgando. A gente está deduzindo algo que a gente nem sabe. Porque a gente não sabe o coração. Então, se a gente não consegue se afastar, a gente tem que ser claro. Às vezes a gente tem medo de chatear as pessoas, mas às vezes é melhor a gente ser chato, agradando a Deus, do que ceder e pecar. Ai, gente, vocês podem falar, eu prefiro não compartilhar esse assunto, porque a pessoa não está no lugar para se defender. Então a pessoa está cortando mal, só que ela está se sacrificando. O marido, que a pessoa, passou uma moça bonita do lado, ele olhou não admirando, achando que é bonita, ele olhou com malícia, que achar bonito não é pecado. Ah, pessoa bonita, passou, foi. Agora, nossa, que bonita, o corpo é desse jeito, tal coisa me chama a atenção. E isso é o pecado. Quando acontece isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que virar o olho para o outro lado e começa a rezar, muda o foco. Não, eu tenho olho só para minha esposa. É bonita, mas chega. Jesus, vamos. Ave Maria, Pai Nosso. Então, a tentação da mágoa vai vir. O que a gente faz? Jesus está doendo, mas me dá a graça de perdoar. Ave Maria, e vai rezando. Entendeu? Por quê? Porque a nossa natureza, especialmente no que diz respeito à mágoa, é a gente querer ceder, porque aquilo parece correto, aquilo parece justo. Só que a falta de perdão vai prejudicar
Quem tá bebendo do próprio veneno. Machucou a gente. Mas a gente que fica mal. E a gente continua se machucando então, né? E a gente fica. Continua, porque você está relembrando, voltando. Isso. Aí você está se machucando. E uma coisa muito importante de lembrar. Perdoar não é sentimento. Perdoar não é aquela vontade, aquele sentimento gostoso. Ai, Jesus está me dando vontade de perdoar. Eu nunca vi ninguém falando isso. Perdoar é olhar e falar, Jesus, está doendo, mas eu vou perdoar, me ajuda. Jesus, está doendo, mas eu não vou revidar na mesma moeda, especialmente quando a gente tem a oportunidade, às vezes bateu, levou, sabe? Às vezes a gente humano, a gente tem essa vontade. Perdoar exige que a gente persevere nessa escolha. É igual trabalhar. Às vezes, nem todo mundo acorda todo santo dia falando, ai Jesus, ai que vontade de trabalhar. Não é todos os dias, principalmente quando a gente está mal de saúde. Você sente isso? Você sente vontade de trabalhar todos os dias feliz? Não, eu fico mais feliz de sexta-feira. Que não. Só que a vontade não tá ali. Mas você vai de qualquer jeito. O perdão é assim, eu não tenho vontade, mas eu me decido ainda de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente vai buscar e depois a gente vai pedir a Deus. Quando a gente está caminhando para perdoar e quando a gente pede para Deus a graça, aí que acontece o que aconteceu na vida da Tuca. Aos poucos Deus vai curando. Aí o sentimento que a gente não tinha passa a ter. Por isso que é muito bonito o perdão. A gente começa sem ter. Depois vem uma paz. Aquilo não dói. Eu já perdoei, mas tá aqui, eu tô contando a história, aconteceu. Sim. Eu me encho de lágrimas, eu lembro o que aconteceu. Só que assim, parte da cura interior precisa também. Tô falando no caso do perdão, mas a cura interior, ela tá junto com o perdão e ela está além. Então, às vezes você não tem mágoa. Às vezes pode não ter, mas você precisa de cura, porque quando você conta, aquilo te dói ainda de algum modo. Entendeu? Mas o que dói ainda? Dói. Por isso que a cura, quando a cura está acontecendo... Eu não vou chegar Sim. aonde é o... Por isso E que eu pouco tô tempo, falando. uns anos atrás, falaram a mesma coisa pra mim. Eu peguei e desabafei. Você pensa, Sim. isso é antigamente, eu não vou ficar quieta mais. Mas quando você olhar para a sua história, quando você contar, e aquilo foi igual a Tuca falou, aquilo não dói, você fala porque é um testemunho para ajudar alguém, aquilo não dói, você está em paz, aí a cura foi, a cura aconteceu. Se você ainda está sentindo dor ao falar, porque ainda precisa ser curado alguma coisa, entendeu? Isso não quer dizer que você é fraca, quer dizer que você é um ser humano. Eu tenho coisas na minha história que eu ainda preciso curar. A Vilma, por mais nova que a Isa seja, com certeza tem alguma coisa. A Tuca tá curada, mas não quer dizer que... Assim pra mim, você tem coragem de ir lá? Seu irmão tá doente, você tem coragem de ir lá? Então, me desafiam as pessoas, sabe? Sim. Da minha família. Eu falei assim, não tem coragem, eu vou e vou cuidar dele. Se ele estiver doente, eu vou. Que forte. Né? Porque já aconteceu essa parte, sabe? Eu recebi a graça, porque eu pedia muito, porque E me quantos machucava anos? muito. Quantos anos você pediu essa graça? Olha, acho que faz uns 15 anos e acho que faz uns 5 anos. Entendeu? Quantos anos, quantas vezes a Tuca lembrava, alguma coisa acontecia que cutucava e ela tinha que falar, Jesus, me ajuda a perdoar, cura meu coração, porque tá doendo. Mas depois de você mais velha, voltou o episódio tudo de novo? Não voltou, né? Eu voltou pra isso. Pouco tempo, mas por isso. Então, mas agora, se voltar o episódio, eu já aprendi. É que eu lembro. Agora falou, eu já aprendi o que eu tenho que fazer Sim. pra se a assim, pessoa insistir. A questão da cura interior também nos leva pela via da maturidade. A maturidade humana e a maturidade espiritual. O que isso significa? Significa que quando vir outra dor parecida, ou às vezes diferente, mas alguma coisa que veio para doer, a gente aprende como reagir para evitar que aquilo doa tão profundamente. A gente aprende a lidar com aquilo. É igual uma criança. Quando vocês têm um bebê, vocês são mães, então vocês têm mais noção do que eu. O primeiro bebê, vocês estão aprendendo a trocar fralda, Apanhei.
apanha porque é tudo novidade. Agora, a segunda criança é um pouco mais fácil. A terceira, mais fácil. Por quê? Porque a gente vai pegando o jeito de saber lidar. Assim é a cura interior. Então, a gente vai pegando o jeito. Às vezes o jeito da Tuca é diferente do meu, mas ela se conhece, ela aprendeu como funciona, eu aprendi como eu funciono. Assim é na caminhada, entendeu? É igual o serviço. O primeiro serviço a gente vai com uma mentalidade. No segundo serviço a gente já sabe que é um pouco diferente. Tem muita gente que confunde, por exemplo, o primeiro serviço, né? É muito normal de juventude confundir serviço com amizade, né? Aí até que quebra a cara no primeiro serviço, né? Quem nunca vai quebrar a cara uma vez na vida com alguém? No segundo serviço, a pessoa, não é que ela não quer ter amizade, é que ela sabe que a maioria não é amigo, tá ali pelo dinheiro, então a pessoa já tem um aprendizado. Aprendeu, né? Tá aprendendo. Então, não vai falar tudo da vida, não vai levar tudo tão a sério. Entende? A cura interior também é que eu não conheço o seu coração para falar, Nilda, você funciona assim. E isso é uma coisa que você vai observar na sua vida e conforme Deus for te curando, você vai aprendendo também. Tem coisas que é universal, que é não deixar criar mágoa, doeu na hora a gente pede a Deus ajuda para perdoar. Ainda que a gente sinta aquela mágoa insistindo, a gente sempre tem que renovar esse perdão. Entendeu? Então, se você faz, você já está na caminhada. Mas se dói. Não dói igual. Doía muito, doía de dor no peito mesmo. Vai chegar uma hora que não vai Mas graças a Deus. É sinal que você já está no processo de cura. Entendeu? Porque, como eu falei, a cura ela é gradual. Então, aquilo que doía, vamos supor, nota 10 de dor. Um dia vai começar a ser 9, depois começa a ser 8, vai diminuindo. Às vezes a dor que você sentia era 10, hoje está em 5. Melhorou, mas ainda falta um pouquinho. Entendeu? Então, caminhar em comunidade, nossa, eu acho que vida em comunidade é uma coisa que a gente muitas vezes não sabe nem caminhar. Por quê? Porque são pessoas de diferentes idades, diferentes mentalidades, são pessoas muitas vezes machucadas, e aí que entra isso, a questão da gente pedir a Deus a cura pra gente e pro outro, porque é difícil, dos dois. Entendeu? Viver em comunidade é uma coisa difícil, por quê? Porque o básico, que é a cura interior, que é necessário, é uma coisa que às vezes a gente esquece de pedir pra gente, e quase, infelizmente, muitas pessoas se esquecem de trazer numa catequese, num grupo de oração, numa homilia, ensinar o povo, entende? Então, assim, são coisas que às vezes na boa vontade se perde, até porque a palavra fala, eu acho que é em Oséias, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Conhecimento envolve aprendizado prático. Passa pela minha mente, eu entendo e eu executo. Note que não é pela falta de oração, é pela falta de conhecimento. Então, muitas vezes na nossa fé, a gente tem boa intenção, as pessoas têm boa intenção, na família temos boa intenção, mas boa intenção não é o suficiente, porque quantas pessoas começou a caminhar e se afastou por mágoa, por tristeza, por decepção, às vezes por dureza de coração. Muitas pessoas se afastaram. Muitas. No meu grupo de jovens, se eu contar, uma ou outra, a maioria nem sei onde está. Vocês que têm mais anos de experiência, se precisa sair, pode, não tem problema. Se vocês observarem na vida de vocês, tem muitas pessoas que vocês viram, que tinha aquele sorriso, aquela alegria, mas em algum momento a pessoa não estava mais lá. Aí se a gente parar para vasculhar um pouquinho, teve muito a ver com esse atrito de ser humano com ser humano, falta de pedir perdão, falta de cura, falta de se resolver. E a gente tem que ser um elo, né? Muitas vezes eu fui um elo para essas pessoas. Às vezes a gente tem que assumir a bronca que não tem nada a ver com a gente, falar, olha, eu te peço perdão, não é assim, fulano estava errado. E ainda ter sabedoria de conversar sem gerar mágoa no outro, né? Isso é difícil. Por isso que eu falei, a vida em comunidade é para nos ajudar na santificação. Só que pela falta de conhecimento,
Quantas vezes as pessoas não estão se machucando? Isso em comunidade, isso em família. Os temperamentos não é pra gente usar de muleta e falar, eu sou melancólico, eu não vou perdoar ninguém. Eu sou colérica, eu vou falar do meu jeito. Não, eu sou melancólica, então já que eu tenho dificuldade de perdoar, eu vou vigiar mais nisso. Eu sou colérica, então como eu sei que eu falo, mas eu acabo machucando sem querer, então eu vou tomar cuidado na maneira que eu me expresso. Por quê? Porque é pra gente melhorar. Se for para usar de muleta, a gente perdeu todo o sentido da formação. É que daí vai aprender, né? Entendeu? Mudar, né? O jeito da gente. Isso. Todos nós Mesmo temos, que né? o outro não mude, você tem que mudar. A única coisa que está no nosso poder, né? A gente não Somos muda nós, ninguém. mas somos nós. Mas nós, a mudança. Né? E, assim, qual que é o antídoto para o melancólico? Tímido, inseguro, pensa demais. Tudo se resume a confiar em Deus. Pensa demais, até um ponto é bom porque ele se prepara. Mas quando pensa demais, ele quer ter tudo sob o controle. Quando ele é tímido e inseguro, ele está olhando demais para si, a sua capacidade. Para Moisés ser Moisés e conduzir o povo, tirar o povo do Egito, ele teve que parar de olhar para si e olhar para Deus. O que é confiança? É eu escolher olhar para Deus quando tudo que eu vejo em mim diz que eu não sou capaz. Aí que o melancólico vê essa segurança, aí que o melancólico para de pensar tanto, não vai se curar, porque é um processo. Mas ele aprende que a maneira dele enxergar a vida, às vezes, não está tão correta quando ele achava. Mas Deus enxerga melhor do que ele. Então, toda insegurança, toda timidez, a gente vence olhando mais para aquilo que Deus fala do que para a gente. Porque o melancólico, ele olha muito para si, ele tem que sair de si. Por isso que quando Deus fala com Moisés, ele fala, você vai fazer isso, você vai dizer aquilo, se acontecer tal coisa, você vai fazer aquilo. Leia a passagem. Deus fala até para ele colocar o cajado no chão, que vai ter o milagre de se transformar em serpente. Deus dá muito detalhe pro Deus fado. O Deus fado, eu falo assim. Eu gosto dos detalhes. Eu gosto que o que você quer de mim, você detalha ou eu não faço. Só que aí entra, eu vou pegar um outro gancho. Aí entra o que a gente chama de maturidade. O que é maturidade? Quando a criança tem 3 anos, filho, 3 anos, filho, você tem que comer o tomate, você ficar forte. Você explica. Criança não gosta. Filho, tem que comer o feijão. Vocês vão falar para ficar comendo feijão e tomate quando o marmanjo tem 30 anos na costa? Vocês vão ficar explicando? Na vida espiritual, a mesma coisa. Então Deus vai falar assim, minha filha, dá sua mãozinha só para simular. Minha filha, você tem que rezar desse jeito, você tem que fazer isso, porque eu quero, sei lá, para converter a pessoa aos pouquinhos. Então vai lá e fala tal coisa. Se a pessoa falar que não, fique em paz. Deus dá detalhe. Depois de 20 anos, Deus vai falar, vai lá e fala. É isso mesmo. Por quê? Porque Ele já te ensinou. E aquilo que você fala, eu não sei, Ele vai dar na hora, porque Ele quer que você só confie. Por quê? Porque você tem, não só você, todos nós somos chamados a caminhar pela maturidade espiritual. Então, quando a gente está no início da caminhada, Nossa Senhora vai vir e falar assim, ai, minha filha, eu te amo muito. Nossa Senhora sempre passa a mão no cabelo. Pelo menos comigo é assim. Ai, minha filha, eu te amo muito. Minha filha, você é muito bonita, você tem um coração bom que me agrada. Mas você precisa rezar um tercinho. Começou com amor, começou com carinho. Dali uns 20 anos, minha filha, reza o rosário. Aí você quer escutar que você é amada. Minha filha, você só escuta às vezes minha filha, você não escuta mais nada. Você quer escutar que você é bonita, você quer escutar que você é amada, você quer escutar que está no caminho certo, você quer ser tranquilizada. Nossa Senhora só está aqui na presença, mas não fala nada. Por quê? Porque que você é amada, você já ouviu. Como falar, você já ouviu. Como seguir, a gente já aprendeu. O que a gente precisa fazer, todos, mas especialmente o melancólico, é lembrar daquilo que Deus já colocou desde o começo no nosso coração.
Senhor, eu estou precisando ouvir uma palavra de amor. Quantas palavras de amor Deus deu? É que às vezes a gente não anotou, a gente não lembra de tudo, porque a nossa memória só lembra de algumas coisas, não lembra de tudo. E aí a gente corre risco de falar, nossa, mas Deus está pedindo tanto, Deus está sendo duro. Deus não está sendo duro, é que a gente está com 30 anos na costa, caminhando, e aquilo que Deus falou quando a gente estava no início, a gente esqueceu. Aí quem está errado? É um marmanjo de 30 anos que não tomou juízo, não comeu tomate, não aprendeu, não seguiu? Ou é o pai com a mãe que falou, mas entendeu que agora não é momento de falar tanto? É a gente mesmo. É, gente. Deus é perfeito, ele ensina do comecinho até. Entendeu? E agora eu vou... Antes de eu vou dar umas dicas gerais para todos os temperamentos. Só para finalizar. Esse temperamento, ele tem um gosto muito lindo pela oração e tem um coração de adorador. Todos podem ser adoradores, mas esse é o mais inclinado por natureza a ser uma pessoa inclinada à oração. Tanto que geralmente os santos com esse temperamento são pessoas de uma vida profunda de oração desde pequenininho. É um temperamento que sente compaixão, empatia, ele entende a dor do outro de uma maneira muito profunda. Porque eu falei muita coisa negativa e das dificuldades. Eu estou querendo que vocês também vejam que ele tem coisas lindas. E ele é muito fiel. Se quer um conselho de alguém que não vai contar nada para ninguém, vai para o melancólico. O melancólico, ele escuta e guarda. E ele tem uma necessidade, nossa senhora me lembrou, verdade. Ele tem uma necessidade, não é só justificar. Ele fala, daqui a pouco ele vai contar uma coisa que doeu. Ele fala de novo. E ele fala de novo, a pessoa que estava assim, meu Jesus, já escutou 5 vezes, eu já entendi. É uma coisa dele. É uma coisa dele. Então, assim, melancólicos, vamos tomar cuidado para a gente não falar demais, porque os coleguinhas não têm todo o tempo do mundo. E os coleguinhas que escutam o melancólico tenham compaixão, porque às vezes o melancólico, ele não precisa de conselho, ele precisa ser escutado. Quanto mais o melancólico fala, ele tende a tirar aquele peso. Por isso que ele repete, ele quer ter certeza que a pessoa entendeu. O processo de cura dele tem muito a ver com a fala. O processo dele de cura tem a ver com o excesso de falar. Quantas vezes eu estava conversando com o Pablo e aí eu falava assim, eu voltava umas 50 vezes a mesma história. Aí ele não falava nada. Depois de umas 5 vezes eu repetindo, eu falava, ela falava assim, nossa, mas é só eu fazer tal coisa, né? Por quê? Porque ele vai tendo a clareza. Ele sente tanta coisa dentro dele que ele fica confuso. E ele quer se entender, ele precisa. Enquanto o melancólico não entende o que está no interior dele, ele não tem paz. Tá tudo bem, mas aquele não fica tem com paz. ele muito tempo, muito. Por isso que eu falei, o melancólico ele tem que equilibrar um pouco, mas a cura dele tem muito a ver com isso. Entendeu? A cura do melancólico vem pela fala, pelo desabafo. Só que quando o inimigo vê que o melancólico não é maduro, tá magoado, o melancólico tem a tentação de falar assim, ó, eu já fiz isso, é cura, então eu posso falar, né? Eu falo assim, nossa, eu nunca desabafei com pessoa, hoje que eu fui, a pessoa me tratou assim, não vou mais também, não abro mais pra ninguém, não vou mais também. Às vezes a pessoa nem sabe que chateou, às vezes a pessoa nem sabe. Entendeu? Não, eu não vou também. Eu já não falo muito. Quando eu falo me tratar assim, não vou mais. E às vezes eu brigava quando eu falo assim, Senhor, o Senhor mandou me abrir, não vou mais. É igual a Larissa, ela fala, ela lembra alguns episódios da adolescência e da coisa. Ela fala, ai, Larissa, ainda tá no passado, Larissa? Eu não lembro nada disso, não. Mas você fica falando umas coisas da vida. Não tenho nem paciência pra ficar escutando coisa repetitiva. Ai, mas eu falo, ai, mamãe. Ai, Larissa, pelo amor de Deus, vai orar mais pra você ser curada. Falo pra ela, porque... Sim. Mas aí, isso que entra. Ele fala, ele vai se organizando. É como se fosse um cômodo todo bagunçado, entulhado. Quanto mais ele fala, ele vai tendo clareza, ele vai se organizando. Até que chega um momento que ele olha e fala, nossa, era só fazer isso. Ele encontra a resposta,
Quando ele se entende, encontra a resposta, ele dorme em paz porque ele está sossegado. Enquanto ele não encontrar a resposta, é capaz ele acordar no meio da noite e ficar pensando. Nossa, que sofrimento. Entendeu? Ele é um temperamento maravilhoso, mas geralmente o melancólico não gosta de ser melancólico porque ele sente que é muito sofrido superar as barreiras dele. Todos os temperamentos têm dificuldade, mas o melancólico e o colérico são os que mais sentem esse sofrimento de nossa, queria ser outra pessoa, queria ser diferente, queria outro temperamento. Por isso que com Deus o melancólico é um dos que mais precisa de cura, para que ele possa se amar e se perdoar. Ele tem que... Porque assim, uma coisa do melancólico, ele vai falar assim, não, eu tô tentando ser melhor. Só que ele bate a cabeça, porque ele não vai ser perfeito sempre. Ninguém. Chega uma hora que ele fica tão negativo, tão pessimista, que ele pode perder até o gosto pelas coisas que ele tinha. Gostava de trabalhar, aconteceu alguma frustração, decepção consigo ou com alguém. Não vou mais. Eu acredito em Deus, mas eu fui chateado aqui, eu fiz aquilo, mas eu também não consegui bem. Ele tem uma inclinação a perder o gosto, sabe? A ser uma pessoa para baixo. Melancólico não é para ser sinônimo de melancolia, mas é uma associação que muitas pessoas fazem, porque ele fica inclinado ao negativo, à tristeza. Ele fica achando que ele não é capaz, que ele não é bonito, que ele não é isso, que ele não é inteligente, né? Porque assim, uma coisa interessantíssima que você falou. O melancólico... Nilda, vem cá, por favor. Vem cá. Vem cá, hoje eu tô ficando inspirada, né? Ó, vamos supor que nós duas somos irmãs gêmeas. Gêmeas, casa e dentro. O branco do olho igual. Mas ela engordou 2 quilos, 3 quilos, tá um pouquinho a coisa mais fofinha, fortinha. E eu engordei, mas eu resolvi ser rato de academia. As duas são bonitas, mas o corpo vai estar um pouco diferente. Ela não vai falar nada se ela é melancólica. Dificilmente ela vai falar, porque o melancólico ele não gosta de ficar botando defeito, de mostrar a tristeza dele, a não ser que ele confie. O melancólico ele tem muito... ele quer resolver tudo sozinho. Só que ele não vai resolver tudo sozinho. Ninguém quer resolver tudo sozinho. Aí eu, que sou a irmã que tá bonitona, tô dando aqui, ó. Aí ela olha e fala assim, nossa, todo mundo tá olhando ela. E eu? Às vezes ela é bonita pra caramba. Mas ela não consegue se ver como bonita. A pessoa olha no espelho melancólico, ele não olha e fala, ai, que sorriso bonito que eu tenho, não. Nossa, como meu cabelo tá feio hoje. Nossa, a pessoa tá acima do peso, né? Todo mundo é gordinho, né? Nossa, mas o melancólico, ele vê beleza nas pessoas e não vê em si. Ah, nossa, mas fulano tem um sorriso bonito. Nossa, mas ciclano se veste tão bem. Nossa, mas eu achei tão lindo o cabelo. Aí vai no espelho, em vez de se olhar com bons olhos, nossa, eu tô feia, mas tá isso, tá aquilo, sabe? Então, assim, tem que deixar muito defeito. Lembre que a gente era irmãs gêmeas. Faz sentido ela se desprezar tanto? Não faz. Não. Porque ainda que uma faça academia um pouco, a beleza é igual. Ah, tá fazendo academia, então vai ter uma diferença, mas não é a ponto dela se sentir feia. Não. Não é porque o outro é bonito que a pessoa é feia. Não é porque o outro é inteligente que a pessoa é burra. Vai lá, Jorge. Eu olho no espelho e falo, nossa, meus cabelos brancos, quando a ruga, ai, que linda. Eu me olho e eu pode ser que ninguém ache, mas eu. Exagerado, tem que ser assim, amor. Sabe, porque isso é cura. Isso é cura pro nosso coração. Como mulher, não só temperamento, como mulher, o inimigo pisoteia a autoestima de muitas filhas de Deus. Pisoteia mesmo? Pisoteia feia, sabe? E as mulheres, em vez de se unir, falam, você tá bonita, vamos pra cima. Não, mulher tá parte de se reunir naquela rodinha de fofoca e ficar falando não. Se competindo. Misericórdia. Nós achando nós linda, maravilhosa, falar de nós, tudo. Entendeu? Assim, porque
defeito, seja por dentro ou na aparência, todo mundo sempre vai ter alguma coisinha que não tá 100%. Todo mundo. Aquelas pessoas de academia que tá com o corpo perfeito, no sentido assim, estético, a pessoa muitas vezes se olha e não se sente tão bonita. Porque se a pessoa se sentisse bem, eu ia fazer trocentos procedimentos de estética. É ouvido que muda, nariz. Uma coisa é quando a pessoa tem aquele nariz de tucano, aquele nariz avantajado. Se a pessoa não se sente bem, tudo bem. Mas se ela se sente, Mas se ela se sente nem faz bem. cirurgia. O duro é que a pessoa tem o nariz bonito, vai lá, arruma. A pessoa tem a boca bonita, vai lá, enche. A pessoa começou a ter as marcas de idade um pouco, porque a gente vai ter alguns sinais, vai lá, usa. O problema é sempre estar em busca de consertar algo que nunca foi defeito. Aí que tá, não é só melancólico, nós que somos mulheres, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que se inspirar, mas a gente não pode se desprezar. Então, eu olho, por exemplo, pra Nilda. Nossa, eu acho tão bonito o estilo de vida da Nilda, né? Agitado, é uma pessoa que tem energia. É uma pessoa que, nossa, quando eu chegar na cidade, vai continuar tendo energia. Eu aprendo com ela, talvez, um exercício físico. Um exemplo. Nossa, a Amélia, por exemplo, ela sempre usa muito batom. Ela sorri e ela usa um batom. Nossa, eu acho tão bonito, o sorriso dela destaca quando ela tá com batom. Talvez eu possa usar um batom clarinho. Talvez eu não queira um forte. Mas eu acho bonito, eu aprendo. Talvez eu não usa nenhum. E se eu não quiser, não precisa. Entendeu? Mas eu falo assim, o que eu acho bonito nos outros, que eu posso pegar, adaptar pra mim, sem perder minha essência, mas sem me colocar pra baixo. Sem achar que você tá Sem feia, achar. não sei o que, Entendeu? Não é porque fulano tá de um jeito X que a gente é feio. Não, graças ao bom Deus, existem tipos de beleza. Vários tipos de beleza e vários tipos de gosto. Igual eu falo, imagine se todo homem gostasse das mulheres que são tudo magrinhas. Que dó das gordinhas. E se gostassem só das gordinhas? Que dó das magrinhas. E se as mulheradas só gostassem daqueles que têm um olho azul, loiríssimo, tipo europeu? Coitado dos que não são assim. Coitado dos que são japoneses, que tem cabelo escuro, dos que tem uma pancinha. Entendeu o que eu tô falando? É diverso. Um jardim, ele pode ser muito bonito com rosa, mas se tiver rosa, girassol, violeta, uma variedade, é mais encantador. Assim a nossa vida. A gente tem que pegar o que é bom e aprender, mas a gente não pode se desprezar. Então, é engraçado, mas eu acho muito bonito esse exercício de cura, né? A hora que você fala, nossa, hoje eu tô diva. Tudo bem. Se às vezes não é da nossa natureza ser tão diva assim, nossa, em vez de eu falar do meu, um exemplo, ai, nossa, meu cabelo tá legal. Eu olho e chego, não, mas peraí, eu tenho um sorriso bonito, eu tenho um desenho do rosto bonito, achar alguma coisa. Isso é cura. Meninas, finalizando esse tema do melancólico. É um temperamento maravilhoso. Eu gostaria de aprofundar, mas eu não estou com mais tempo. Vocês têm alguma dúvida ou eu posso passar para os conselhos gerais? Eu vou passar para os conselhos gerais, então depois vocês fazem perguntas se tiver. Conselhos gerais. Eu estava conversando com o senhor, eu falei, qual que é o melhor conselho que eu posso dar que vai servir para todos? Eu já estava com isso no coração e hoje me veio a oração, a adoração, a penitência, a caridade. Na quaresma a gente vive a oração, a penitência, o jejum e a caridade. Isso é a receita que a igreja nos dá. Qualquer temperamento vai tirar benefícios de conversão, benefícios de cura, benefícios de maturidade. Por quê? Porque na caridade a gente aprende a vencer o nosso egoísmo, o nosso comodismo, a nossa hipersensibilidade. Na penitência e no jejum, aquilo que é a nossa má inclinação, a gente vai cortar aos poucos pela raiz. Jejum e penitência é para ensinar no nosso corpo que não é porque eu estou com raiva que eu vou falar tudo sem pensar. Não é porque eu estou com preguiça que eu vou ficar parada. A gente aprende a ter temperança.
os temperamentos precisam ter temperança, ter o equilíbrio. Mas o que eu quero que vocês guardem, além da oração pessoal, é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu amo a adoração. O melancólico, ele que muitas vezes se fecha e é machucado, na adoração, ele vai falar com Jesus das dores que ele sente. Então ele vai ter esperança, porque ele sabe aonde ele vai chorar. Já que a natureza do melancólico é muito sensível, tudo dói, é difícil, ele precisa de Jesus como um amigo que escuta, que pode repetir 500 vezes, Jesus continua ouvindo. Ele passa a conseguir ter esperança, porque quando ele está muito machucado, ele vai ficar negativo. Negatividade é algo ruim. A esperança é um antídoto. Então vocês enxergam que quando a pessoa é melancólica, qualquer ser humano, mas o melancólico, sem a cura, sem Deus, ele fica negativo, ele perde a esperança, ele perde a alegria. Na adoração, ele tem a esperança de sempre recomeçar, porque tem alguém que ele se apoia. E ele tem a graça da cura interior, onde ele começa a ter facilidade para perdoar e maturidade para pegar o que é bom e usar. E o que é ruim, Deus vai transformando. Então, a adoração com o melancólico é um antídoto para que ele se equilibre e para que as feridas dele não derrubem. A adoração com o colérico. O colérico, ele fala muito, de uma maneira muito dura. Às vezes querendo, mas a maioria mesmo sem querer. Para ele ser duro, não soa como se ele fosse alguém agressivo, mas para quem escuta, às vezes aquilo pode doer. Então ele precisa ter mansidão. Porque mansidão é a maneira como eu falo, como eu trato. São Francisco de Sales era colérico, mas ele pedia a Jesus a graça de ser manso e humilde. Porque a mansidão faz com que eu fale a verdade sem ter que doer. E se doer, é na medida certa. Por isso que o colérico necessita adorar, porque é só junto de Jesus que ele vai ter a graça da mansidão. Porque Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, na adoração, o colérico ele vai ter essa graça. Só que ele também vai precisar ter a perseverança. É muito difícil para ele se controlar. É como se o colérico ele estivesse derramando, cada vez que ele se segura, uma gotinha de sangue. É um martírio o sentimento dele. É um sentimento muito difícil porque o ímpeto dele é falar. Então toda vez que ele se segura, aquilo vai machucando. Então em Jesus ele tem a cura, mas ele tem a perseverança para que ele não desista. Porque quando a gente dá de cara com o muro na nossa frente, esse muro parece que vai ficando mais alto, a gente quer desistir. Junto com Jesus, a gente aprende a ter a perseverança para insistir e para entender o que a gente pode fazer para contornar esse muro. Vocês estão entendendo que cada pessoa tem um benefício na adoração? Fleumático, que foi o nosso primeiro treinamento. O fleumático, não sei se vocês lembram, ele é sossegado, ele é acomodado, ele é tranquilo. Por isso ele precisa adorar, porque adorando ele vai ter propósito e amor profundo. O que é esse amor profundo? Ele vai ter a graça de crescer no amor para com Deus. Adorando Jesus, Jesus vai ajudar com que ele cresça no amor. Quando o fleumático aprende a ter esse amor mais profundo, ele vai ter um sentido para a vida dele, um propósito para que ele para que ele se mova. Porque a natureza dele é ficar parado. Mas quando a gente tem um amor profundo e um propósito para dedicar a vida, é impossível ficar quieto. O que move o fleumático é ter um motivo. Ele não vai fazer as coisas se ele não tiver um motivo e um amor profundo. Por isso que adorar para o fleumático é uma coisa que vai ser um divisor de águas. Porque o que para ele era difícil, chato, custoso, ele passa a fazer até com alegria. E o sanguíneo? O sanguíneo, ele é alegre, mas ele tem a dificuldade de ser constante, porque ele quer sentimento, ele quer alegria, ele quer sempre novidade. Adorando,
ele vai entender junto de Jesus que ele precisa ser constante na oração. Com Jesus, ele vai começar a entender que a maturidade é pelo caminho que muitas vezes ele não quer trilhar. Só que unido a Jesus, ele vai conseguir ter a constância e o amor para ele poder atingir essa maturidade. Porque se ele não tem constância para fazer a oração no cotidiano, ele não vai ser santo. Sem oração, a gente não vai agradar a Deus. Tem um santo que fala: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, quando ele está buscando a adoração, ele está buscando essa constância em buscar Deus. Essa constância não é ficar 3 horas, é ficar pelo menos 10 minutos em oração, mas ele está por inteiro, porque a natureza dele é ficar voando. É ficar voando. Então, para quem gosta de oração, 10 minutos é pouco. Para quem não gosta, 10 minutos é muito. O que eu queria que vocês gravassem é: na adoração a gente recebe cada um aquilo que a gente necessita. É cura interior, junto de Jesus a gente vai ter. É a gente entender o outro, é perdoar? Não sei. Cada um tem um ponto bom e negativo. O que é bom, Jesus fez florescer. O que dói, o que a gente precisa mudar, a graça de Deus veio. E por que eu estou falando adoração e não comunhão? Porque nas missas a gente não tem tempo para ficar adorando quase. A gente mal ajoelha, comunga, daqui a pouco a turma já está seguindo o resto do rito. Não é? Eu, pelo menos, acho que é pouco tempo. É pouco. Eu acho que é pouco. Então, quando eu falo de adoração, é pelo menos uns 10 minutos. Método básico. Oi, Jesus, estou assim. Conta como você está. Conta o que te deixa triste. Conta o que te deixa alegre. Jesus, eu ficar quietinho pelo menos alguns segundos. Fala no meu coração. Ainda que a gente não escute, a nossa alma ela sente. Se a gente buscar pelo menos antes da missa ou durante a semana 10 minutinhos, a gente já vai começar a ter um progresso. Por quê? Porque eu falo como eu estou e apresento para Deus. E depois eu faço um silêncio, mesmo que curtinho. Vocês veem eu batendo muito nessa tecla. Porque é no silêncio que Deus vai derramar a graça. Notem que eu não estou falando de ficar 1 hora. Eu não estou falando da gente ir todos os dias. Eu estou falando da gente tentar fazer 10 minutos, sempre que possível. Seja na semana, seja antes da missa. Não conseguiu nessa semana? Na outra a gente tenta de novo. São Bosco dizia: quereis muitas graças? Visitai o Santíssimo Mais vezes. Quereis poucas graças? Menos. Visita menos. Visitai o menos. Então, o nosso temperamento, ele é transformado diante de Jesus. Por quê? Porque quem nos criou é Ele. O temperamento, eu poderia falar muito mais coisa, mas como eu já expliquei para vocês, meu prazo não está me ajudando. Pena, né? E não dá. Se Deus permitir, eu gostaria de fazer um curso 2.0, pra gente só aprofundar mesmo, sabe? Pegar, sabe, ponto por ponto, coisa boa e coisa ruim pra gente poder. O que é bom a gente aflora e o que é ruim a gente melhora. Eu sou contra falar só do lado ruim, senão a gente fica triste. A gente também tem que falar das coisas boas. É porque nós temos 2, né? Entendeu? O que é bom nos eleva. O que é ruim, Deus vai santificando. Mas a única coisa que se eu pudesse falar para vocês guardarem é adoração. É insegurança? Jesus cura. A gente fala de uma maneira grosseira, sem querer nós falamos. Jesus ensina a gente a falar. Às vezes a gente tem alguma fraqueza, alguma coisa. Não sei se vocês lembram, perguntou o que cada um quer mudar. No primeiro dia, eu pedi para vocês anotarem. Isso que cada um anotou. Texto lá, na verdade. Isso. Até hoje eu escrevi. O que Aí eu vou vocês escrever. anotaram, se vocês quiserem, vou dar 2 opções. A primeira é a mais importante. Levem para Jesus. Chega com Jesus e fala: Jesus, está aqui o meu textinho. E lê. Jesus gosta que a gente leia. Apresenta. Ele vai ser o antídoto, o remédio que vai nos ajudar. Agora, se vocês sentirem vontade e se vocês quiserem,
vocês podem mandar para mim, para a Consul ou para as duas, o que vocês querem mudar, porque com o conhecimento dos temperamentos, a gente às vezes pode dar um conselho prático que ajude. Por quê? Porque a ideia minha era pegar cada pessoa para a gente poder trazer um pouco para a aula, nem que a gente nem falasse o nome. Mas como eu não vou ter esse tempo, a gente fica à disposição. Se quiserem, são obrigadas? Não. É porque às vezes, dependendo da situação, é algo que a gente pode estar usando para ajudar vocês também, tá bom? O que eu mais pedia para Deus, peço até hoje, é a maturidade. Eu peço muita graça de ser curada, mas de ser mais madura. Meu temperamento é melancólico. Melhorei muito. Ainda preciso melhorar mais. Então, mas e o meu? Qual que é, então? O seu eu tô desconfiada que você é colérica ou uma melancólica curada. Eu acho que você é uma melancólica Achei que eu curada. era sanguíneo. Agora, depois agora virou uma confusão na minha cabeça. Lembra que eu falei pra vocês que a gente às vezes tem dois dominantes? Você falou? Você pode muito bem ter o sanguíneo e talvez o melancólico ou um colérico. Provavelmente um colérico. Eu, Pamela, sou mais melancólica, mas eu tenho um pezinho legal no colérico. Aí, como que a gente sabe? É porque assim, tudo que eu mostro pra vocês é quando a pessoa está imatura, é nova. Com a maturidade da vida, a gente vai aprendendo e muita coisa a gente não se identifica, porque a gente já mudou, já melhorou. Já melhorou. Entendeu? Então assim, como que a gente sabe o nosso temperamento? Eu vou deixar uma pergunta na lousa, deixa eu só tirar essa foto. Para a gente saber o nosso temperamento, são duas perguntas. A primeira, se precisar, depois eu mando. Só me lembre, por favor, porque eu costumo esquecer. Duas perguntas. E essas perguntas vocês têm que olhar para a infância. Não adianta olhar para hoje, porque hoje a gente já amadureceu bastante. Quando vocês eram crianças e alguém falava alguma coisa que vocês não gostavam de ouvir, qual a primeira reação? Vocês recebiam aquilo e demoravam para reagir? Ou já reagia na hora? Eu não reagi. Não reagia? Não reagia? Eu não reagi. Eu também não reagia. Sim. Você reagia? Eu não reagi. Tem pessoas que bateu e levou. Aquele grupo. Tudo bem. Não foi com a Eu não reagi. Então a gente vai ter o primeiro nosso tempo de reação. Diante de uma palavra que a gente não gostou. Uma palavra que não gostamos. A gente vai ter duas opções. A maioria não reagiu. Tempo de reação. Ele pode ser rápido, do jeito que a gente fala na lata, geralmente. Ou ele pode ser lento. Aí a gente vai ter outra coisa. A profundidade. Quanto aquilo nos marca. Profundidade. A profundidade, ela pode marcar profundamente, ou ela pode ser superficial, no sentido que logo passa. Como assim? Vamos supor que eu sou uma pessoa que marca profundamente. Passa uma semana, lembra, aquilo dói. Passa um mês, aquilo dói. O tempo passa, aquilo continua incomodando. Agora, superficial. Briguei com a pessoa brigou comigo, não gostei. Daqui uma semana eu tô conversando como se nada tivesse acontecido. Aquilo nem me causa desconforto. Eu lembro, mas é indiferente. Não faz reação. Por quê? Porque se a pessoa tiver a reação rápida e superficial,
A pessoa é sanguínea. O sanguíneo, ele responde rápido, porque ele é movido a emoções, mas as coisas não marcam tanto, ele não guarda mágoa. Então, é o sanguíneo. Agora, se a pessoa for rápida, aquele famoso bateu o falou, não gostei, falei na cara, às vezes até sem pensar. Mas marcou, o P vai ser de profundamente. Marcou profundamente, a pessoa vai ser colérica. Por que colérica? Porque o colérico, ele também sente, ele fala o que pensa, mas passa uma semana aquilo dói. Ele não vai falar. Ele não vai ficar se condoendo, como se ele fosse coitadinho, como se ele fosse vítima. Mas aquilo causa nele um sentimento ruim. Então ele é um colérico. Tem colérico que tem facilidade em perdoar, mas a maioria tem dificuldade. Por isso que marca. Se ele for uma pessoa lenta, mais superficial, a pessoa é fleumática. Por quê? Porque se falou uma coisa que não gostou, o fleumático, ele geralmente vai ficar quieto. É muito raro o fleumático responder. A natureza dele é primeiro ficar quieto. Ele está processando, ele está analisando, ele está tentando entender o que aconteceu. Isso é a natureza dele. Só que é superficial. Ele normalmente não vai guardar mágoa. Ele não gosta daquilo, mas vai passar uma semana, vai passar um mês, aquilo não vai mais incomodar. Ele lembra, mas aquilo não vai doer tanto. É muito raro a primeira reação. Agora, se for lento, a reação e marcar, a pessoa é melancólica. Por quê? Porque o melancólico, você fala algo que ele não gostou, ele está tentando processar aquilo, ele não gostou daquilo, mas ele não consegue responder. Para ele, se uma pessoa que respondeu, é que ele já apanhou muito, mas normalmente ele não sabe responder. Mas aquilo marca. Passa uma semana, passa um mês, aquilo está doendo. Passa um ano, 5 anos, aquilo incomoda. Vocês entenderam? Por que eu falo para a gente olhar para a infância? Porque com 5 anos, 6 anos, até um pouco antes, a nossa reação, a maneira como a gente sente, é mais sincera. Agora, nossos pais, quando vão nos educar, eles vão nos podando, porque a gente precisa ter uma etiqueta de comportamento. Se a criança é uma criança colérica, a criança xinga a mãe e o pai do outro que ofendeu e cria uma inimizade na família inteira. A mãe fala, menino, fique quieto, não pode falar assim com seu avô. Entendeu? O melancólico, às vezes, ele vai citar a criança que chora. Menino, engole choro. Não é momento de chorar. Se você chorar, eu vou te dar motivo para você chorar. Entenderam? Agora, se vocês falam assim, não sei, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela. Eu ficava muito em dúvida qual era o meu. Aí, com o tempo, eu fui lembrando da história, fui vendo como era. Eu era melancólica pura. Não reagia. Ficava me doendo por muito tempo, coisas que eu não queria que doesse. Agora, Pamela, vocês querem que eu diga o que eu acho que vocês são? Vocês querem? Eu quero. Ó, lembrando que eu não sou Deus e eu não conheço a história de vocês a fundo. Estou conhecendo vocês, bem dizer agora, que vocês têm uma maturidade, então eu posso estar errada, tá bom? Pra mim, você quer também saber? Melancólica pura. Você é a única que eu não tenho dúvida, porque pela convivência eu vejo muitos traços minhos e similar. A Isa, eu ficava desconfiada de que ela era fleumática ou melancólica. Por quê? Porque a Isa é muito calma. Se ela fosse sanguínea, ela não ia aguentar ficar quietinha só observando. E se ela fosse colérica, ela não ia ter receio de falar às vezes. Eu desconfio que você seja fleumática, a culpa era melancólico. Mas quem vai saber isso é você. Você fica chateada com facilidade ou não?
Aí você vai determinar. Observa a tua história. Tá bom? Só não precisa falar. Você, Madalena, eu acho que você é colérica. Com o pé em colérico. Por que eu falo colérico? Porque o colérico, ele é divertido, ele é risonho, ele tem dificuldade para perdoar, ele é sincero, ele gosta das coisas do jeito dele. Tô te descrevendo. Não tô? Você falou pra mim assim, eu tinha dificuldade de perdoar e Deus me curou. Porque você está amadurecendo. Você é uma pessoa que é muito sincera. Eu vejo que você se segura muito, mas é trabalho do Espírito Santo. Mas geralmente quem fala muito sem pensar ou é o sanguíneo ou o colérico. Só que eu vejo que você é muito determinada. O colérico é determinado, o sanguíneo não consegue ter essa determinação toda por natureza. Então, pela convivência com você, você é uma colérica amadurecida. Porque o colérico, ele sente, ele tem compaixão. Ai, eu tenho muita dó, eu choro. Ele tem. As pessoas assim, aí eu Ele tem. não posso ver nada. Ele pedindo. Eu falo, ai meu Deus do céu. Todos os ajudei esse, mas temperamentos- ajudei aquele. Ai, Tem. Só que a maneira como isso se manifesta é diferente. Pela convivência com você, eu vejo que você é uma colérica, mas transformada. Por isso que quando eu falo de colérica, às vezes você não se identifica. Porque você não está falando demais, porque Deus já te ensinou um pouco do silêncio. Você procura perdoar, porque você já aprendeu. Mas veja na sua história. Entendeu? sim. Então, assim, pra mim, você é mais predominante. Quer dizer que você não tenha outros? Todo mundo tem. Um pouco de. Né? Entendeu? Só Eu que sou- geralmente um ou dois dominam mais. Eu Entendeu? sou romântica, eu quero agradar, eu sou uma pessoa Sim. lembrancinhas. O Eu gosto de colega. estar agradando, cuidando. Não quero que me devolvendo. Eu quero eu fazer, acolher, dar as coisinhas, fazer as Tudo coisinhas. sei. Até com a minha psicóloga. Tá tudo bom. Belezinha. Por isso que eu Eu desconfio que você é uma colérica. Aí eu já não saberia o segundo, se você seria uma sanguínea ou uma melancólica. Por quê? Porque você observa as pessoas, as suas amizades, você procura agradar cada uma do jeito que cada um entende. Isso envolve observar e entender o outro. Melancólico e sanguíneo tem isso. Eu gosto de ouvir Só que eu desconfio que você está inclinado ao melancólico um pouco. Mas é igual eu falei, pra mim, dominante, colérica, tá bom? Agora, não quer dizer que você não tem os outros, tá bom? A Nilda, eu acho que você é uma junção do melancólico com o colérico, mas é uma medição mais equilibrada. Não é tão pura quanto a Vilma e não é tão colérica quanto a Madalena. Acho que é um equilíbrio. Por quê? Porque eu vejo que você tem uma sensibilidade mais aguçada, o melancólico é mais aguçado. Muita coisa você não fala, você pensa dentro do seu coração, mas você é muito prática. Então, o melancólico ele é prático, mas eu vejo que você tem uma praticidade com o colérico, sabe assim, se você colocar na sua cabeça que a mesa vai ter que ser azul, vai ter que ser azul. Você não quer brigar, mas você vai lá e está fazendo. A sua natureza é decidida. Eu não, se você quiser deixar azul, eu deixo a cor, a cor que você quiser. Se você quiser. Esse lado mais decidido, geralmente é uma marca muito forte do colérico. Só que pelo melancólico, você acaba não querendo falar para não criar inimizade. Mas se você puder, você só vai lá e faz. Entendeu? Eu dou um jeitinho lá e faço. Eu não ligo. Se Você igual não no liga? meu caso, quer enfeitar do jeito que quer fazer do jeito que quer, essas, eu não ligo pra nada. Entendeu? Eu quero que a pessoa se sinta à vontade, que ela tá feliz assim, né? Sim. Eu não é serviço que eu vejo, né? Eu não vou, não. Entendeu? Mas por que você não é colérica pura? Porque se você fosse colérica pura, você não ia só fazer, você já ia falar e dar no meio. Eu evito falar isso. Como você evita e você tem muito sentimento, você é intenso no que você sente, é melancólica, entendeu? Tô explicando pra vocês a maneira que eu tenho de enxergar vocês. O Hélio é sanguíneo. Sanguíneo com o pé no freio macho, porque às vezes ele tem um sossego, mas é sanguíneo porque ele vai estar com pessoas, às vezes. Minha maneira de enxergar, tá bom? O Fê, eu desconfio que ele seja melancólico e eu não sei outro temperamento, mas eu vejo que ele é melancólico porque ele pensa muito.
ele planeja. O melancólico adora planejar, agora executar é outros 500. Ele tem compaixão. Entre a Isa e ele, eu tenho a impressão que a Isa ela é um pouco mais equilibrada, ele é mais sentimental em algumas coisas. Posso estar errada, a impressão que eu tenho, por isso que eu falo, acho que ele é melancólico. Normalmente a gente puxa também a influência do nosso temperamento, às vezes dos pais. Mas ele não liga Não no que liga. os outros vão pensar, e ele sai do jeito que ele é, assim, sabe? Ah, também não ligo. E Aí- a melancólica não é muito assim, não. Só que aí, então, por isso que eu falo, eu acho, posso estar errada, você falou que ele não é muito assim, não. Aí você vê na Não infância. guarda raiva. Se ele, então ele vai ser um Acho que é fleumático? fleumático. Provavelmente um fleumático, então. Entendeu? Mas é isso. O Pablo ele é uma junção de colérico com fleumático. Mas fleumático, graças a Deus. Por que eu sei que ele é fleumático? Porque ele falou pra mim que antes de estar comigo, fleumático é muito perfeccionista. Ele tinha que deixar tudo organizadinho no guarda-roupa dele por cor, por tipo. Pra vocês isso é de boa, pra mim não. Pra mim é uma tortura ter que organizar por cor, porque eu gosto de ordem, mas eu não sou perfeccionista. Ah, eu gosto do meu guarda-roupa muito organizado. Entendeu? Aí, Mas só que o meu esposo. não. Aí você traz, só que invertido. Eu gosto de ordem, mas falo pra você que eu colocar todas as coisas certinho, pra mim é uma tortura, porque pra mim não precisa. Eu gosto de deixar camiseta com camiseta, manga comprida, ou como eu faço às vezes, roupa de sair, roupa de casa. Sabe o que eu mais faço em casa? Agora não. Eu rezo, né? Agora de madrugada, não dá mais tempo. Mas quando eu perdi o sono de madrugada, eu colocava meu guarda-roupa abaixo. Baixa. Arrumava. Agora eu vou casar usar, agora não dá. Né? Mas eu amo organização, sabe? E para encerrar, o da Conce, o mais dominante dela é o fleumático, o mais dominante da Conce. A Conce não é de guardar mágoa, ela encontrou o propósito dela, que é servir e amar a Deus, por isso que não parece que é fleumática, porque ela é ativa, mas ela é tranquila. No andar ela é calma, no falar ela é calma. O fleumático, ele é muito calmo. A gente, na curiosidade, eu sou super curiosa. Né? Entendeu? E Também. Ah, entendi. Tem muito a ver. É calma, é calmaria. Às vezes, por isso que eu falo, o fleumático ele é uma benção, mas quando a gente é agitado, às vezes a gente tem esse atrito, né? De, não, mas pra mim é assim, pro outro assado. Entendeu? Uma dica que eu senti hoje em casa, esse livro é de São José Maria Escrivá. Temperamento a gente vai mudando com o tempo, mas esse livro, se você abrir ele, qualquer página, ele é separado por frases que são conselhos normalmente práticos. E esse tipo de livro ajuda todos os temperamentos. Por quê? Porque quando a gente fala de temperamento, a gente tem que procurar coisas que nos ajudem a mudar a nossa mentalidade e mude o nosso comportamento, o nosso coração. Melhorar. A melhorar. Por que eu gosto desse livro? Porque é feito por um santo e porque ele é simples e objetivo. Não é um livro para a gente ler do começo ao fim. É um livro que a gente pega para abrir, ler e vive. Eu, de vez em quando, eu peço para Jesus, falei, Jesus, vou rezar um Pai Nosso porque eu preciso de um conselho. Aí eu abro o livrinho, às vezes vem de encontro com o que eu preciso, às vezes não. Tem aí? Tem um monte de coisa boa. Esse livro não é nem meu, eu peguei até emprestado da Conce, porque eu queria ver como era. Mas se eu puder deixar para vocês um conselho, é esse livro e a adoração. Você tira a foto. Tirei, tá bom? É isso. Meninas, vocês têm alguma pergunta? Aproveita porque hoje é literalmente o último dia. Não que a gente vai morrer, né? Mas o último dia de tudo. Não precisa ser só do conteúdo de hoje. Se vocês estão em paz, a gente vai finalizar. Ela quer falar muito bom. Ela quer. É que não é exatamente uma pergunta, mas é que ficou na minha cabeça. Fale. Porque você tinha dito, né, que o que você achava que eu podia ser é o fleumático com o melancólico, né? É, um dos dois. Porque você tinha falado sobre tranquilidade e tal, Sim. mais ou menos. Mas enfim, é que desde o começo, quando você explicava, né, cada um em cada encontro,
eu me questionava bastante em relação ao colérico. Que legal. Porque assim, quando eu era criança, eu era bem diferente do que eu sou hoje em dia. Tipo, na escola eu era mais agitada, eu conversava com todo mundo, sabe? Aí eu não sei, eu não faço ideia do porquê, assim, o que aconteceu, que, sei lá, dos meus 12 anos pra cá eu comecei a me, sabe, retrair mais, ficar mais quieta, ter mais medo de falar, e aí não voltei a ser o que eu era antes. Entendi. Quando a Isa era criança, Vilma, você lembra? Se ela era uma criança que ficava muito magoada fácil? Ficava acuada? Ou era uma criança mais alegre e não ficava muito chateada fácil? Não ficava? Tudo bem, o que é mais que a gente pode ver? Você via se ela gostava muito de falar com todo mundo ou ela só falava com as pessoas mais próximas? Consegue lembrar? Acho que na escola ela era mais, assim, De falar. com as pessoas. Em casa era muito brava. Até o Hélio vivia falando, né, lá fora é uma coisa, aqui é outra. Porque as pessoas me falam, não, amorzinho, que dá pra levar pra casa. Né? O Hélio, deixa, Ela era aquela criança que confrontava, questionava. briguenta mesmo. Ela deu uma mordida na costela do Felipe aqui, que ficou... Sabe? Tipo assim, eu acho que... Entendi. Bateu, levou. Olha, pelo pouco que eu tô perguntando, é bem possível que você seja colérica. Porque assim, uma frase que eu escutei esses dias, a diferença do melancólico e do colérico é que o colérico ele explode pra fora. Tudo dele é expansivo pra fora. O melancólico é tudo pra dentro. Se você falava, respondia, provavelmente você é colérica. Mas alguma coisa foi acontecendo e você mudou, que é o não sei. O que pode ser? Pode ser que você tenha um colérico dominante, mas tem algum outro temperamento que aflorou. Por quê? Porque às vezes, pela convivência, você começou a achar que algumas coisas eram melhor evitar. A maturidade, do seu jeito, não é? Então assim, quer dizer que você deixou de ser colérica? Não, quer dizer que você tem o seu lado aí colérico e seria legal você tentar ver com qual outro você também se identifica um pouco, porque às vezes pode ser uma resposta, entendeu? E com Deus, com o Espírito Santo, aos poucos você se perguntar, tá, por que eu mudei? Será que eu aprendi uma lição? Será que, sabe, qual foi o gatilho? Entendeu? Eu sou melancólica, mas eu descobri que eu tenho um pé no colérico. Por quê? Porque eu não tô muito brava, coisa rara de vocês verem acontecer. Quando eu tô muito brava, eu sou muito cruel. Eu falo muito de uma maneira muito dolorida, que depois me dói, mas na hora eu solto os cachorros. Por que eu falo que eu sou cruel? Porque às vezes a gente fala coisas que a gente sabe que vai doer e fala pra doer mesmo. Entendeu? Descobri que eu sou colérica em alguns pontos. Não que o melancólico não possa ser assim, ele pode ser bem reativo. Mas tem coisas em mim que eu percebo que é mais dominante desse temperamento do que desse. Aí que se eu falar, eu vou contar coisa muito pessoal e no momento eu não quero entrar muito detalhe. Entendeu? Mas igual eu falei, a gente tem um temperamento e geralmente um segundo para dominar. Eu peço assim pra Deus, sempre pedi, que eu queria estar com... Eu gosto muito de gente, né? Que eu queria compreender cada pessoa para mim tratar as pessoas de formas diferentes, né? Porque ela é de um jeito, ela é melancólica, tal, então tratar do jeito que ela gosta, né? Ela você tal, entendeu? Para mim ter esse discernimento de como lidar com as minhas amizades, com as pessoas que eu convivo, né? Parentes também, né? Porque são todos diferentes. E ele tem dado esse discernimento aí, sabe? De lidar. Lidar com você, entendeu? Eu venho pedindo isso aí. E tá funcionando. Esse conselho que ela tá dando é um conselho que é para todas nós pegarmos. Por quê? Porque é muito fácil alguém passar como funciona. Mas quando a gente vê alguém que está vivendo e pedindo para Deus esse auxílio,
a gente vê que é possível. Uhum. Quer dizer que daqui a um ano vocês vão estar 100%? Não, quer dizer que vocês vão estar melhor. 100% a gente só vai estar quando estiver no céu. Uhum. Porque lá a gente não tem mais o nosso lado mal, vamos falar assim, né? A gente é totalmente purificado. Porque aí você também, você não pode, não posso ter amizade com ela e julgar ela de uma coisa, mas é a outra pessoa que é desse jeito, que a outra é desse jeito, ou eu trato ela muito bem, igual eu trato, né? Tem formas, né, de você Sim, conviver com as pessoas. E a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? sim. Essa maturidade que vai ganhando, né? Ai, como é que você consegue ficar com aquela pessoa? Consigo, consigo. Mas você só vem doido perto de você, é só a gente. Consigo, porque não tô sozinha, quem tá é o Espírito Santo, né? Que ajuda, né? E elas vêm mesmo, porque parece um imã, né? Você pediu, Deus vai O discernimento, né? Sim. E orar por elas e dar o meu melhor para cada uma delas, né? Sim. Porque elas também me passam o melhor delas para mim também. Sim. Eu também aprendo. E vale falar que quando a gente fala de temperamento, vamos supor, eu e você como a gente melancólico. Às vezes você pode ter insegurança, mas você não perdoa com tanta dificuldade porque você aprendeu. Às vezes eu não tenho tanta segurança, mas eu não consigo perdoar tão bem. Por quê? Porque com a maturidade, até aquilo que a gente tem de forte ou fraco muda um pouco. Às vezes eu tive uma mãe que não falava da minha aparência, mas me ensinou a perdoar. Às vezes a pessoa teve um pai que falou coisas que machucou a autoestima. Vocês entendem? Uhum. A criação nossa, a nossa história vai influenciar também muita coisa. Tá bom? Uhum. Meninas, de minha parte é isso. Vamos terminar? Não. Quem mais quer fazer pergunta, faça agora. O cara separa sempre. Quem quer fazer neto, vai. É casamento agora. Casamento com a igreja. Né? Ai, ai. Então, mas a Isabela pensa assim, que ela mudou muito, porque ela era representante de classe, não tinha vergonha, sabe, assim, recolhia os alunos novos na escola, e agora é uma vergonha, que se ela for numa loja comprar uma coisa e precisar trocar, ela não vai trocar. Ela Aí prefere, vamos buscar equilíbrio. ela prefere ter um prejuízo, Espírito ficar com um Santo. negócio que não gosta, Dark do que vai Knight. trocar. Entendi. É demais. Não, o Espírito Santo, a adoração vai te dar equilíbrio. Você Isso. precisa. Comigo funciona. Isso. Né? E precisa também sair um pouco, se arriscar. Uhum. Entendeu? Então, mamãe, Dá tudo certo, e dá certo. se a filha precisa ir comprar uma bala e quer você junto, você faz assim. Ela tá fazendo as Um coisas. exemplo, se ela fosse, que bom que tá mirando, você ia só fazer assim, tchau minha filha, Deus Depende, ela vai acompanha. sozinha. Isso. Aquele problema que você Sim, nasceu sim. e ela não quis ir comigo nenhuma vez. Ó, eu, quando eu era adolescente, eu era muito insegura, tinha muitos medos, tinha muita vergonha, nem para se comunicar, não conseguia. Então era aquele bichinho aquadinho por todos os motivos, né? Aí quando eu comecei a sair da adolescência, que eu fiquei jovem, mudou. Mudou, eu falei, eu pedi para Deus assim, eu não quero ser essa pessoa, não quero continuar sendo cheia de medo, aceitar que as pessoas achavam de mim que tinha um preconceito, que era assim, que era salvo, não quero mais assim. Eu comecei a pedir para ele ir me transformando aos poucos. E agora eu consigo, assim, comunicar com qualquer pessoa, com quem está na fila, com quem está comprando a mesma batata que eu. Começo a perguntar de preço, quem vai, ou remédio, ou eu falo assim, da farmácia. Eu falo assim, mas você tem certeza, moça? Olha, já tomei todos esses remédios. Tem, dona, tem, aí já, sabe? Já consigo fazer isso que eu não fazia quando eu era na infância e nem na adolescência, porque na adolescência deu uma travada, porque é normal, mas depois já destrava, já fica no equilíbrio. Isso, ela tem razão. Porque eu tinha, nossa, agora minha filha fala assim, meu Deus, demora, para de lugar, conversa com todo mundo. Nossa, conversar, mas aquele tempo que eu fiquei sem conversar, eu tenho que recuperar. É assim que funciona. Até ela está melhorando na comunicação.
comunicação dela, porque eu vou falando pra ela sobre esses assuntos assim. Até sobre isso aqui. Eu tô passando tudo pra ela. Que legal. Uhum. Que bênção, vamos... Vamos olhar aqui a mesa. Vamos rodear. Os temperamento é um pouquinho uma ponta de um iceberg chamado autoconhecimento. Autoconhecimento, a nossa vida, conforme a gente vai vivendo com Deus, a gente vai se conhecendo. Porque às vezes a gente muda, a gente amadurece. O que eu posso falar para vocês é peçam a Deus a graça de se entenderem, de se conhecerem. O que é importante para você? Qual que é o seu ponto fraco? Qual a melhor maneira de você, talvez, escutar uma crítica, um conselho? Como você se sente uma pessoa amada, vista? E como você pode, talvez, melhorar, amadurecer? Com Deus a gente vai passando por isso, tá bom? Tem pessoas que vai funcionar anotar no diário, uma excelente ferramenta. Não digo todo dia, mas anotar alguma coisa. Hoje eu fiquei triste por isso. Com o tempo a gente vai aprendendo também, porque os padrões se repetem. Fiquei alegre por aquilo. Às vezes a gente conversar com alguma amiga de anos, olha, mas você me ajuda a me conhecer? Eu acho que eu sou assim, o que você acha? Porque a pessoa que a gente se abre, muitas vezes também tem uma outra visão. E aos poucos a gente vai caminhando. Temos qualidade? Temos, a gente tem que usar por aquilo que é bom. Temos defeito? Também temos, mas isso não deve ser um fardo, tá bom? É um passinho de cada vez. Aqui é uma formação, é natural que eu fale de muita coisa. Mas se vocês puderem pegar pelo menos a questão de adorar Jesus, já tá ganho. Porque com Jesus a gente tira tudo. Ele é a fonte, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O caminho que a gente trilha para se santificar, para melhorar. A verdade de quem ele é e de quem nós somos. E a vida interior que vem dele, a conversão, a santidade, tá bom? Então, que a gente possa pegar para aprender, não para a gente desanimar ou ficar sendo a mesma pessoa, sem pelo menos tentar dar um passinho por vez, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por cada pessoa, podem agradecer também, viu? Seja no coração, seja falando. Pedimos que cada semente o Senhor possa ajudar a frutificar no tempo certo, porque é o Senhor quem dá esta graça. Que nessa Ave Maria nós possamos entregar também a Amélia, a cunhada dela, a Conce, cada pessoa, a Selma também, cada pessoa que começou e às vezes por algum motivo não está aqui hoje. Pedimos que o Senhor guarde a nossa ida e a nossa volta, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumina. Amém. Estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãzinha, você sentiu de falar alguma coisa? Ou tá tudo tranquilo? Oi? Desligou? Aparelho? Deixa eu confirmar, porque eu não lembro. Vou desligar. Não, eu queria falar sobre... Posso desligar ou vai ter que Pode gravar? desligar. Eu queria falar